O significado do número 666 não tem nada, absolutamente nada a ver com o que você tem visto por aí nas igrejas, no YouTube e nas redes sociais. O verdadeiro significado ele pode ser encontrado nas páginas da Bíblia, analisando textos do Antigo Testamento e o contexto cultural e histórico no qual o texto foi escrito. Então fique comigo até o final desse vídeo, que você vai se surpreender com o que você vai aprender aqui hoje. O texto diz assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Uma interpretação muito aceita pela maioria é de que Vicarius Filii Dei seja um dos títulos do Papa, e com base nisso, acreditam que o cálculo de todas as letras dessa expressão representam valores romanos que representam o número 666. Essa interpretação ela existe há alguns séculos e ela foi bastante popular ali no final do século XX. No entanto, ela não tem assim uma base exegética no Apocalipse. Apesar da identificação da figura por trás do número estar de acordo com as interpretações protestantes desde a Reforma, o Papa está sim por trás do número 666, mas não é calculando o Vicarius Filii Dei que chegaremos à conclusão real do significado. Quando Jesus cita o número 666, João, que viveu séculos antes do primeiro Papa, logo soube do que se tratava. Deus falou com sotaque humano. Deus falou de algo que João estava por dentro. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque João era um judeu. E para os judeus, os números tinham significados importantes e por isso a Bíblia está repleta de numerologia. É Deus falando de uma forma que o ser humano consegue entender. O número 7, por exemplo, é citado diversas vezes na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse. Ali nós vemos 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 pragas e 7 selos. O número 7 significa perfeição ou plenitude. Já o número 6 é um contraponto. Ele significa imperfeição. Ele está relacionado ao homem, que também é imperfeito, além de ter sido criado no 6º dia. Por isso o texto de Apocalipse ressalta que é um número de homem. Além disso, para o judeu havia uma maldição no número 6. Então o número 6 ele tem tudo a ver com a imperfeição humana e a sua capacidade para o mal. Mas por que nesse texto nós vemos o número 6 3 vezes? Ou seja, um múltiplo de 6. Bom, é simples. Os judeus eles usavam os números e o superlativo nos números. Mas o que é um superlativo? Superlativo é o absoluto sintético. Ele é acompanhado por um advérbio. Por exemplo, ele é demasiadamente atencioso. E o superlativo, o absoluto sintético, é acompanhado por um sufixo, geralmente íssimo, ou seja, ele é atenciosíssimo. Em outras palavras, o superlativo de perfeito é perfeitíssimo. O superlativo de raro é raríssimo, e por aí vai. Os judeus também usavam o superlativo com os números. Quando eles queriam potencializar algo, eles multiplicavam os números. Por exemplo, o número 7 significa perfeição ou plenitude. O superlativo disso seria o número 70 vezes 7, que vem a significar perfeitíssimo. É possível perceber isso no diálogo entre Pedro e Jesus em relação ao perdão. Preste atenção no próximo texto. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava ensinando para Pedro que ele não deveria perdoar de maneira perfeita, mas de maneira perfeitíssima. Sendo assim, o número 6 que aparece no Apocalipse como múltiplos de 6 representa a maldade humana em sua forma potente, de uma forma potencializada. Ou seja, o mal na sua forma mais perversa possível. Mas não para por aqui. O número 666 agora vai aparecer no Antigo Testamento. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Se você notar o contexto de Apocalipse 13, que fala do 666, você vai perceber que ele está falando da besta e seus adoradores. Ou seja, uma adoração imposta. Seremos obrigados a adorar a criatura no lugar do Criador, contrariando o mandamento de Deus que diz que apenas Deus deve ser adorado. Se não fizermos isso, seremos os alvos das mais terríveis provações. Isso te lembra alguma coisa? Quando nós vamos para o Antigo Testamento,
especialmente ali no livro de Daniel, preste bem atenção nisso. Nós percebemos que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela mesma situação. Eles foram obrigados a adorar a imagem de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ao se recusarem a fazer isso, eles foram jogados na fornalha para morrerem queimados. A estátua que eles deveriam adorar era a imagem de Nabucodonosor, um homem, uma criatura que jamais deveria ser adorada no lugar do Criador. E é impressionante a semelhança com o texto do Apocalipse. Assim como eles foram obrigados a adorar a imagem de Nabucodonosor, os escolhidos, os salvos, antes da volta de Jesus, serão obrigados a adorar a imagem da besta. Agora preste atenção nesse detalhe aqui que é muito importante. Que altura tinha a imagem de Nabucodonosor? A imagem de Nabucodonosor, ela tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. E se você pesquisar e estudar sobre o panteão babilônico, você vai descobrir que ele é composto por 600 deuses. Então temos aqui os números 666. Então quando Deus falou ao povo sobre a besta, quando ele chamou os perseguidores do futuro de a Grande Babilônia, e quando ele falou sobre o número 666, João, que além de saber o significado do número 6, também conhecia a história do povo judeu na Babilônia, dos amigos de Daniel e também da estátua de Nabucodonosor. Ele entendeu que Deus estava mostrando que no futuro, antes da volta de Jesus, o povo de Deus passaria por uma prova semelhante. Os números múltiplos de 6 eram e continuam sendo usados para propósitos religiosos em certas culturas desde a época da Babilônia Antiga. Quando Babilônia é mencionada na palavra de Deus, o número 6 é estranhamente destacado. Os instrumentos que eram tocados para que a estátua de Nabucodonosor fosse adorada eram um total de 6, como você pode perceber no texto em Daniel capítulo 3. A árvore que representava o poder babilônico é mencionada 6 vezes. Belsazar teve o seu destino selado enquanto adorava deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. O total, 6 deuses. Você pode conferir isso em Daniel capítulo 5. No Apocalipse, o nome Babilônia aparece 6 vezes. O que fizemos aqui agora é o cálculo que deve ser feito para que possamos entender do que se trata o número 666. Deus está mostrando ao seu povo que assim como aconteceu em Babilônia, uma adoração obrigatória ao homem vai ocorrer, vai acontecer e eu e você precisamos estar preparados. Por isso o Apocalipse é uma revelação de Deus para nos mostrar as coisas que em breve devem acontecer.